Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, contando a história do Grupo Águia Branca, né, o nosso legado, né, essa nossa história que nós temos feito ao longo desses 77 anos. E a nossa história é feita através da história de cada um de nós, né? E a gente vai batendo esse papo aqui super legal aqui. E hoje a gente está com Oséias Dias, que vai compartilhar conosco essa história aí de um trabalho super legal, de um companheirão, um grande amigo que a gente tem também, tá? Que contribui e muito, né, para sermos o que somos. Oséias, bom dia aí, meu amigo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí que nos estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso bordão. É muito bacana isso aí. Marcelo, mais uma vez aí, quero te parabenizar, primeiramente, né, pela essa iniciativa desse trabalho brilhante que tem feito com nossos gestores. Agradecer também a nossa diretoria, a nossa presidência, que tem apoiado. É muito importante, eu tenho, né, ouvido os podcasts da turma aí, cada história é fantástica, e isso aí vem agregar muito para a gente também em valores. É isso, Oséias. Você sabe que tocou num ponto legal, né? Porque, assim, a gente não faz nada sozinho, né? Tá? São muitas poucas coisas que a gente consegue fazer sozinho, na verdade, né? E esse programa é um programa feito por muitos, né? Muitos apoiam, né? Estimulam, porque é muito legal, né? A gente poder bater esse papo e contando a nossa história, né? A gente estava até comentando aqui agorinha, falando dessa coisa em comum que temos, né? Dessa história de trabalho, de muito trabalho, de estarmos juntos, né? Eu acho que isso é uma marca do grupo, né, Oséias? A gente tem conseguido mostrar isso aí, né? Isso é muito bacana. Acaba virando uma marca registrada, né? E a turma nova que vem chegando aí vai ouvindo também, já vai se habituando como que é o conceito, como a política, a maneira como a empresa vem crescendo nesse mundo afora aí que a gente tem acompanhado. Uhum. E como você falou, né, nós, se crescemos é porque crescemos juntos, né? Hoje o grupo está com, sei lá, mais de 17 mil pessoas trabalhando juntos, né? Assim, está espalhado pelo Brasil afora e tal, não sei o quê. A divisão comércio também tem mais de 3 mil pessoas espalhadas aí fortemente no sul e sudeste do Brasil aí. Então aí fazendo história, né? Construindo o nosso legado, né, Oséias? É isso aí. E é muito legal a gente ver isso, Oséias, porque assim, ontem, né, por um acaso, nós recebemos a visita aqui de um vice-presidente de uma montadora, e ele falando, poxa, eu vim cá porque eu quero, né, conhecer vocês um pouco mais, a gente escuta falar tanto de vocês, tem tantas histórias assim, assado e tal, e eu queria vir aqui, né, beber da fonte, né, respirar um pouco. E é legal, né, a gente ver essa nossa reputação, né, esse nosso legado sendo reconhecido por outros, né? Não que sejamos os melhores, os maiores, muito longe disso. O que a gente tem é muito trabalho duro, né, Zé? Que a gente faz aqui no nosso dia. Né? Isso é verdade. Trabalhamos bastante. Mas eu fico muito feliz assim, né, com uma visita dessa, Marcelo. O pessoal querendo conhecer o grupo. Opa, pô, esse grupo tá sendo falado beneficamente, muito bom. Vou lá ver. Isso aí impulsiona a gente a seguir mais em frente ainda, Marcelo. No meu caso aqui, eu acredito que muitos também que estão ouvindo aí fazem parte do grupo. Eu falo com a equipe aqui às vezes, né? O cliente, quando ele reconhece o nosso trabalho e vem para poder ver pessoalmente, não tem prêmio melhor do que isso, não. É a satisfação deles. É verdade, é muito bom. E melhor do que isso é a gente ter a oportunidade de divulgar essas coisas boas, né, Zé? Divulgar essa história, mostrar, porque nós precisamos, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa estimular isso, porque o Brasil tem muita coisa boa. E às vezes a gente acaba potencializando só essas coisas negativas que acontecem. A gente vê muita notícia negativa por aí e as coisas boas acabam as pessoas não falando. E são as coisas boas que nos levam à frente, que nos fazem melhorar enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto família, enquanto indivíduo. São as coisas boas, né? Que é cada dia que a gente faz. Mas precisamos disso, né? Então, fico feliz de poder contar a sua história aqui, porque eu tenho certeza que a sua história nos inspira, né?
Isso aí, Marcelo. A minha história também é uma história muito bacana. Teve lutas, vitórias. As vitórias são tantas que a gente acaba até esquecendo das lutas, né? Do que passamos por perrengue. Mas é uma história legal, bacana. Mas antes a gente falar a sua história, né? Me fala, Zé, você hoje é o nosso gerente de pós-venda da Curumá Serra, né? A Serra fica aqui na Grande Vitória, capital do Espírito Santo, né? É uma região que a gente tem uma representatividade boa, né? Fala um pouquinho para mim do que é a filial da Serra, né? Qual é o volume de carro que passa aí mais ou menos, a quantidade de pessoas que trabalham contigo aí. Me dá esse overview aí. Isso, vamos lá, Marcelo. Vamos, né? Você informou. Hoje eu estou como gerente de pós-vendas aqui da Curumá da Serra. Trabalho no grupo aqui há 11 anos e 5 meses aproximadamente. Iniciei lá na Curumá de Vitória, fiquei um mês como consultor de serviço, depois foi quando teve a vinda aqui para a Serra. Mas hoje aqui nós trabalhamos aqui com 58 funcionários aqui dentro do pós-vendas e mais alguns terceirizados, né, que também fica sob nossa gestão. E o nosso foco maior hoje aqui é na funilaria. Atendemos também veículos de revisões, diagnósticos, reparos, mas o foco principal nosso hoje é na funilaria e PDS. Hoje o PDS, né, foi direcionado para outra gestão de logística que foi criada agora, né, por grupo. Então, acabou que saiu um pouco do nosso escopo, mas acaba que a gente está aqui apoiando também junto na parceria lado a lado com o Leonardo, né? E a funilaria nossa aqui tem uma passagem em média de BPUS, né? Que é veículos de seguradora, veículos particulares, é uma média de 80 a 90 passagens. E tem os nossos veículos, né, zero, que todos descem aqui. A linha premium nossa do grupo, que é a Mercedes e Jeep, também é feito, e a BID também, é feito também os reparos de funilaria aqui. Então, totalizando aí de passagem uma média de 130, 140, já chegou aqui até 196 passagens mês aí, com um faturamento nesse mês de recorde de 400 mil de mão de obra. Aí, ó, beleza. Muito bom, Zé, legal. Né? Mais uma vez, né, as coisas não acontecem assim. Né? A gente, só para contextualizar o pessoal, né, o Osés está falando desses números aí porque na Serra, aonde que ele está, e ele é o responsável por a funilaria da Grande Vitória toda. Né? Nós concentramos toda a nossa funilaria lá na Serra e lá a gente faz esse serviço, né, Osés? Isso aí. Ficou centralizado todos aqui. E o bacana também, Marcelo, é que a gente fez a parceria com os outros gestores das lojas ao redor, né, que o cliente ele tem a comodidade de deixar o carro onde ele quiser, retirar também onde ele quiser. Eu somente oriento os clientes que venham buscar o carro conosco. Pode deixar em qualquer filial, mas buscar vem conosco. A gente solicita o transporte para buscar ele, para ele vir até aqui, para conhecer também a estrutura, conhecer o consultor que está atendendo ele. Às vezes ele quer dar uma passada na oficina para ver como é feito os reparos, conhecer toda a dinâmica aqui, e às vezes até para conhecer a gente mesmo, né? Porque a gente fala muito pelo telefone e acaba não tendo aquele contato, né? Assim, visual mesmo, mano a mano, um com o outro. Eu acho bacana, tem funcionado legal, os clientes têm aceitado isso, têm tido o apoio da turma aí. É muito bacana frisar isso aí também. E é importante registrar, né, Osés, e parabenizar você pela gestão da operação. Né? Graças a Deus, a gente tem ótimos indicadores aí de qualidade do produto, satisfação do cliente. Né? Então, assim, a gente fica aqui muito honrado e muito satisfeito com esse trabalho, Osés. Parabéns aí para você e para o seu time. Vocês têm feito um trabalho muito legal, tá? Muito bom. Obrigado, agradeço o nome da equipe, sim. Vou transmitir também esse elogio para a equipe, é muito importante. Eu penso que esse compartilhamento com a equipe em todo momento é muito importante para a gente. Isso é muito importante. Não, e esse é um projeto, não sei se você sabe, foi uma das minhas primeiras bandeiras na Toyota quando eu vim para cá, né? Eu me lembro que a funilaria era na Curumá Vitória e era bastante tumultuada aqui na Curumá Vitória, que tem uma área menor, né? E aí eu lancei essa proposta lá e, né, depois de algumas conversas e contas, aí foi aceito, né, e foi muito bom, porque a gente concentrou o serviço aí, melhorou bastante, né, a gente pôde ampliar nossa qualidade de serviço aí, nossa quantidade, né, e abriu espaço aqui para a gente fazer outras coisas com a área aqui. Isso é verdade, ficou muito bacana. Aliás, Marcelo, os projetos que você lança, né,
lança para divulgação e para a diretoria, que são aprovados, todos têm sucesso. Parabéns também para você, tá? Parabéns. E é muito bom também fazer parte disso, tá? Muito bom, fico muito feliz, muito contente. Obrigado, mas tenha certeza. Eu sou igual a você, Zé. Eu sou, sabe, um dentinho de uma engrenagem. Isso. Sabe? É muita gente junto, né? A gente vai juntos aí com todos. Então, eu sei que eu tenho um trabalho grande aqui de apoiar vocês para que vocês entreguem esse serviço todo. É meu grande papel, esse trabalho de apoiador, né? De coordenar esse trabalho como um todo, mas com certeza é feito com muitas mãos, né? Com mais de 6 mil mãos aí. 6 mil mãos. Mais de 6 mil mãos, é verdade. O time é muito bom, graças a Deus. Muito bom, o time é muito bom. Mas, Oséias, falando de time, falando de história e de legado, né? Me conta um pouquinho da sua história, né? A gente estava aqui num bate-papo anterior aqui, já falando, você já até me revelou onde que você nasceu, mas vou deixar você falar para o pessoal aqui. Tá? Me conta um pouquinho dessa história, como é que você nasceu, como é que foi a sua jornada profissional, como é que você chegou até aqui? Marcelo, nasci lá no bairro Itararé, ali próximo da Unimed, na rua Santa Terezinha, com a Rua das Palmeiras, esquina da Rua das Palmeiras, né? Eu sou o segundo filho dos meus pais, Antônio Carlos e Sebastião Jesus Dias. Tenho uma irmã mais velha, eu sou o segundo, nós somos em 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres, né? Uma coisa que eu acho muito bacana quando o pessoal começa a falar das histórias é que realmente você que for lá com o Rigo até comentou também no centenário, no episódio centenário, é que as histórias são muito parecidas, né? Mas o mais importante é os valores. Os valores de cada um, né? E se combinam com os valores do grupo, né, dos nossos patronos, e a gente segue junto e não tem dificuldade nenhuma, porque não é nada mais do que a gente almeja também para nós. Então, acho muito legal. No Itararé, eu nasci no Itararé, né, na família com 6 irmãos, quando nós tínhamos por volta de 9 anos, 10 anos. Eu estava lembrando essa semana, né, que eu tive, semana passada eu estive na Corumá de Vitória e estava conversando com o nosso primeiro Regi, que é o Marcelo Marques, e com o meu gerente da Central de Pós-Venda, Ricardo Mozinho. E eu sentei na mesa do Marcelo Marques e eu olhei para frente. Quando eu olhei o vidro, eu vi a Polícia Civil em frente. E na época que nós morávamos em Itararé, o meu pai ele era encarregado de armação, era armador, né? Mexia com ferragem. Hoje essa profissão foi até extinta. Hoje que hoje eu não vejo fazer na obra, aquele pessoal que amarrava as ferragens com a torqueza. Pode ter mudado de nome, tá? Porque continuam fazendo até hoje. Mas hoje vende praticamente tudo, né? Pronto, né? Solda, muito soldado. A gente não vê mais aquelas obras, os prédios que demoravam anos para ficar pronto. Lá já era maciça, era muita madeira, muita coisa. Hoje a gente quase não vê mais esses itens numa obra, né? Então, meu pai trabalhava ali próximo e eu e meu irmão Davi, a gente tinha uns 8 a 9 anos, 10 anos no máximo a gente tinha. E meu pai comprou um carrinho pra gente e adaptou uma máquina de descascar laranja. E a gente, quando chegava da escola, ele deixava a gente ali na porta, ali, que era o Detran ali antigamente. Tinha um baneste dentro do Detran e por trás a chefatura de Polícia Civil. A gente ficava ali na porta, vendendo laranja e descascando na maquininha. Aquela que rola assim, né? Isso, aquela que rola. Então, a galera que tem mais de 40 anos e talvez se já chupou uma laranja ali de uns garotos, era eu e meu irmão. Entendeu? Rapaz, só para contar essa história aqui, eu quando menino eu também, de vez em quando, comprava uma laranja dessa descascada. Eu tinha uma paixão por uma máquina dessa, rapaz. Aquilo era um sonho para mim comprar uma maquininha daquela. E era bacana, rapaz. E a laranja fresquinha, papai buscava no Ceasa, a laranja, né? A gente chegava da escola, almoçava e à tardezinha para lá vender essa laranja. E o meu pai, nós crescemos num lar cristão, nascemos num lar cristão, né? Igreja Assembleia de Deus ali de Itararé. E quem presidia na época era o pastor João Lima. E aí depois ele jubilou e tomou a posse lá o pastor Daniel de Souza Lemos. E meu pai era muito próximo dele, braço direito praticamente. Abrir as frentes de trabalho, ia fazer as evangelistas, aquele trabalho. E aí começou aquela invasão lá no bairro São Pedro. 82, 83, eu acredito que foi nessa época aí. E aí, como tinha muitos membros lá, que moravam ali naquela região de São Benedito, Barra da Penha, Itararé,
começaram a migrar lá para o bairro São Pedro, eles pediram ao pastor, a gente precisa ter uma igreja lá, uma congregação para a gente, não está dando para a gente vir para cá e tal. E aí meu pai foi para lá, o pastor Daniel pediu ele de ir para lá, vamos lá, Sr. Antônio Carlos, vamos para lá, vamos fazer uns trabalhos. E como meu pai trabalhava em obra, ele, quando acabava a obra, ele conseguia muito, era 2, 3 caminhões de madeira, tábua, madeirite. E aí eles construíram a congregação, meu pai ia para lá e levava a gente junto. E nesse tempo, juntou meu pai, mais uns tios meus e minha mãe, e também acabou invadindo também uns terrenos lá também. Né? E aí construímos uns barracos e meu pai decidiu a gente mudar para lá. Então nós saímos ali do Itararé, né? 5 criancinhas, que aí uma irmã minha nasceu em São Pedro, e nós mudamos para São Pedro. A gente foi morar lá no Mangue, acredito que todo mundo também deve conhecer muito bem lá o São Pedro. E ali a gente começou a ter uma vida mais regrada, né? Mais difícil. Na época, minha mãe, ela lavava roupa para fora, levava para do canto, então a gente levava roupa com ela para entregar na casa dos patrões. E o meu pai também continuava trabalhando em obra. Que ele querendo que nós, eu e meu irmão, seguisse o mesmo trajeto dele. Eu falava, pai, eu quero ser mecânico, eu não quero mexer com obra. E aí, ele insistindo. Então, em 88, eu tinha 14 anos, foi quando eu assinei a minha primeira vez a carteira. Aí meu pai trabalhava numa empresa de construção civil e eu fui para ser ajudante pedreiro lá com eles, né? E aí foi a primeira empresa que eu trabalhei, foi na reforma do IFES, lá em Jucutuquara. Nossa, e depois, eu estudei lá, hein? Foi que ano? Acho que foi em 87. Foi o ano que eu saí do IFES, tá? Eles estavam fazendo aqueles galpões, aqueles pavilhões atrás. Isso. É isso aí, era aquela obra ali. Pois aí, eu tava lá, rapaz. Quase que a gente se cruza lá então, hein? Quase que a gente cruza. E dali nós fomos para o Banestes de Cachoeiro de Itapemirim. E eu falei, pai, eu não quero ficar nisso aí, eu quero ir para oficina, eu quero trabalhar de mecânico. E então eu insisti, eu saí da empresa. Eu falei, eu não vou ficar aqui não, pai, você me desculpa, não vou ficar aqui não. Eu quero trabalhar na oficina. E aí minha tia viu que naquela época lá de São Pedro as coisas estavam muito complicadas, né? Ela conversou com um amigo dela, que trabalhava na oficina, e ele me levou para trabalhar na mecânica Prete, com ele lá em Vitória. E nessa época eu já tinha começado a estudar à noite, Marcelo. É engraçado que quando eu ia embora, já tinha tomado banho, estava limpo, eu ia lá na gasolina, pegava um pouquinho, passava na mão, para chegar na escola, fedendo a gasolina, o pessoal pergunta, ei, você está em oficina? Você é mecânico. Era uma coisa muito legal. E isso, Marcelo, depois que nós mudamos para São Pedro, o meu pai ele teve uma queda, né, assim, espiritual, e acabou se afastando. E foi quando a família perdeu também um pouco a direção, né? Direção. E minha mãe, sempre muito sábia, nunca se afastou, né, da igreja. Ela sempre nos aconselhando a ser boa pessoas, apesar de a gente estar vivendo, que a gente tudo. E ela me mandou trabalhar com uma patroa dela. Ali em Manguinhos, eu ficava numa casa ali de praia, de segunda a sexta, e de 15 dias eu voltava para casa. Né? Eu ia para o jardim, cuidava dos cachorros, buscava uma água na praia para botar no aquário, era uma coisa legal até também. Mas eu falava, não quero trabalhar com isso, eu quero ser mecânico. Quero ser mecânico. Então foi quando depois eu comecei a trabalhar nessa oficina, e dali o nosso patrão Denis, ele preparou um carro para arrancada, e aí teve uma fatalidade que ele foi testar o carro em Camburi, ele bateu num poste e veio a óbito. E aí a oficina acabou e aí eu fui para a oficina Vemacá, que era ali próximo também, Jardim da Penha, próximo da UFES. E na Vemacá eu conheci o meu primeiro professor, que foi o Zé Cordeiro. Ele viu que eu tinha uma habilidade de aprendizado, ele falou assim, rapaz, você tem que fazer um curso de mecânica. Eu falei, pai, mas eu não posso, não consigo, meu pai não tem dinheiro para isso. E ele falou, eu vou pagar para você. E aí ele pagou aquele cursinho do IUB, Instituto Universal Brasileiro, eu acredito. Então eu levava as revistinhas para casa, eu estudava e chegava na oficina, ele tomava nota, vem cá, faz isso aqui agora, você aprendeu isso, vamos fazer isso aqui. E nisso eu fui gostando, né? E nessa época aí da vida, eu já estava com uns 13 para 14 anos, ou 15 anos, alguma coisa assim. E aí meu pai pegou uma obra para fazer na casa do Otacílio Costa, do Otacilinho. Né? E aí ele conversando com o Otacilinho, falou, pai, tem um filho meu lá, ele quer ser mecânico, ele quer ir para oficina, rapaz, ele está com uns 15 anos e engravidou a namorada
E aí, rapaz, eu precisava dar um jeito nele. E aí o Tarcílio pediu para ele me levasse lá na Vitória Vaga, de Vitória, na época, né? Um molequinho raquítico, magrinho, só tinha cabelo. Ele perguntou, você gosta de mecânica? Eu falei, eu gosto, eu quero ser mecânico. Eu estou fazendo já um cursinho aí. Ele falou, olha, nós vamos ter umas vagas aí para 2 ajudantes de mecânica e um de eletricista. Vou autorizar você a fazer o teste. Se você fizer o teste passar, você vai ficar com a gente. Eu falei, ok, vamos sim. Ele me apresentou o gerente da loja de pós-venda, que era o Norberto, na época, seu Norberto. E naquela época a gente fazia testes antes para entrar na empresa, na concessionária. Era uma semana, eu ficava lá, para ver se o cara era bom mesmo. Né? E quando o primeiro teste que colocaram para fazer foi colocar uma caixa de marcha de uma Kombi no lugar. Nossa. E aí o Darli era o montador, o mecânico montador, junto com o Robertinho, que hoje é o gestor da Jeep aqui. E nessa época, quando eles falaram, vamos preparar a Kombi para poder a gente botar a caixa de marcha, eu já, né, já tinha mais as malícias, coloquei a Kombi no elevador, coloquei no papelão no chão, limpei os parafusos, deixei tudo, parafuso do lado esquerdo, parafuso do lado direito, parafuso no concenete, tudo limpinho, separado, a graxazinha para passar no colar de embreagem. Quando o mecânico ajustador veio olhar aqui e falou, rapaz, esse aqui já está comigo, esse não sai daqui mais não. Entendeu? E aí começou a minha trajetória ali, né? Eu fui contratado como ajudante mecânico em 1990, 23 de julho, na Vitória Vaga. E lá dentro eu fui receber umas promoções, né? Depois de um tempo, eu tenho 8 anos lá na Vitória Vaga. Saí em 98, agosto de 98. E em fevereiro de 99 eu retornei, já vindo para Chrysler. Né? Já era mecânico, já fazia como mecânico. E aí eu vim para Chrysler, aqui onde é a Fiat Pod. Na época o Renato era o gerente lá, o Moraes era o nosso diretor. E ali eu fui desenvolvendo mais habilidades, né? Aí comecei a mexer com câmbio automático, mexer com motor de carro importado. E foi crescendo. Já não era a Kombi mais, né? Oi? Já não era mais a Kombi, né? Já não era mais a Kombi, já era um carro importado, já era um carro 24 válvulas, um Strata, Cherokee. Então, nós fomos nessa vivência ali, né, de mecânica. E na mecânica lá, eu conheci o Márcio Lecote, que era o nosso chefe de oficina. Ah, meu Deus. Só gente boa. Ele foi parecendo gente boa. Nosso chefe de oficina. E ele começou a falar comigo, Zé, rapaz, você conversa com um cliente aí, na boa, a hora que não tiver o consultor almoçando, recebe um carro para mim. E aí eu comecei a ter contato com o cliente, atendia rapidinho, passava para o consultor e ia para a oficina trabalhar. Quando foi em 2001, depois teve até a fusão da Águia Branca com o IMEX, foi desfeito a fusão e parece que foi devolvida a bandeira da Chrysler, né? Então, nessa época, eu saí também e fui trabalhar com o Moraes, na oficina dele que ele tinha aberto. Lá eu comecei trabalhando também como mecânico, depois eu fui com o chefe da oficina dele lá, que aprendi muito. Aí foi começar. Moraes é também um grande. Foram só os professores que foram passando na minha vida. Né? O Moraes passou o Moraes na minha vida também, foi nos ensinando, aí começou a ensinar como receber um cliente, como tratar, como conversar. E fiquei 3 anos com ele, e aí recebi uma proposta para ir para a Audi. Na época eu conversei com ele, Moraes, pô, tu me chama para ir para a Audi, rapaz, eu estou bem tentado. E ele me deu o apoio, falou, rapaz, vai ser bom para você. Eu não sei se ele já estava se programando para encerrar as atividades, mas enfim, eu fui para a Audi, né? E continuamos lá conversando, construindo uma amizade. E na Audi eu fiquei também até fechar a Audi. O Floriano resolveu devolver a bandeira para a Audi e a Volkswagen pegou a Vitória Vaga. E aí o gerente de lá já me conhecia, que era o Renato, ele já me ligou, Zé, não fecha com ninguém, quando acabar aí você vai vir para cá com a gente. E aí foi o que aconteceu. Fechou a Audi e fui para a Vitória Vaga. E na Vitória Vaga, Marcelo, os clientes todos iam lá. E o único que foi trabalhar da Audi lá foi eu. Então, o doutor Sarif, o doutor aquelas clientela toda da Audi que tinha lá, eles me viam e iam conversar comigo, né? E o nosso gerente falou, rapaz, vem para a recepção. Eu falei, não quero ir para a recepção, não. Quero ficar aqui na oficina, eu quero ser mecânico, eu quero ser chefe da oficina, mas eu não quero recepção, não. E acabou que um dia, o Wagner, que é até o nosso líder hoje de funilaria, que ele era consultor lá, ele foi promovido para supervisor de uma loja de Cariacica,
Só que ele ia sair de férias. E aí eles fizeram uma jogada e depois eu fui saber no final. Eu fui cobrir as férias dele como consultor, 30 dias, e não saí, não voltei mais. Depois disso eu não voltei mais. Ele foi transferido. Já foi com destino marcado, então, né? Eu não voltei mais. Então, isso foi em 2010, mais ou menos. E aí acabou que na época eu não adaptei bem como consultor, e aí eu fui sair da Vitória Wagner, né? Saí da Vitória Wagner, fui para a Kia, e aí lá na Kia eu tive a informação que o Moraes estava, né, voltando para o grupo, estava entrando em 2010, mais ou menos, e eu liguei para ele: bom, Moraes, você fechou a mesma oficina, rapaz? Eu fechei, eu tô com um novo desafio aí. Eu falei: rapaz, olha, já é sucesso, a gente sabe que você é um camarada de potencial grande mesmo, você vai fazer onde você for, vai ser sucesso. Aí ele foi e brincou comigo: eu preciso de pessoas lá comigo, rapaz. Eu falei: opa, Moraes, olha, rapaz, que eu vou ir conversar com você. E acabou que eu fui mesmo conversar com ele e nós fizemos um bate-papo muito legal. E aí eu conversei com o nosso patrão da Pode, né? Que eu iria sair, ele estaria saindo, não pela empresa, mas é porque era um sonho meu, que todo mundo via falar da Vitória, do Grupo Águia Branca, que o Grupo Águia Branca é um grupo forte, que é bom, que é idôneo, que respeita as pessoas, que tem crescimento. E eu falei: não, eu quero fazer parte desse grupo. E aí eu vim, em 2011, setembro de 2011, né, como consultor de serviço. E aí, para minha sorte, surgiu a oportunidade de ir para consultor de funilaria. E eu não gostava. Eu não gostava de jeito nenhum de funilaria. Eu falei: Moraes, mas para funilaria, ele e o Bob, né? Não, rapaz, uma funilaria lá, seu atendimento é legal, está precisando de um apoio lá. E aí eu vim para ser o consultor de funilaria. Eu fiquei na funilaria. Tinha em Vitória, né? O Marcos Aquino, ele era da funilaria das duas lojas. E eu ficava aqui recebendo os clientes. E as coisas foram acontecendo, né? Eu recebi um cliente, mas não tinha orçamentista, então eu tinha que fazer também o orçamento. O Miguel falou no centenário, né? Tem que fazer um pouco de cada, porque senão acaba a gente ficando meio de fora, não tem o que fazer mais, né? Se eu não fizer. E o superito me passava a perna. Eu pegava o orçamento e eu não Moraes, olha aqui, Moraes. Aí eu olhava: rapaz, isso aqui tá faltando isso, tá faltando isso. Aí eu comecei a falar, uma hora o pai, peguei um e falei assim: meu amigo, vocês podem estar me enganando agora, mas eu vou aprender esse negócio. Na hora que eu aprender, vocês vão ver comigo. E Marcelo, e aí eu me dediquei. Falei: eu vou me dedicar a aprender funilaria. Vou deixar um pouco a mecânica de lado, eu vou aprender funilaria. E aprendi. E fui conhecendo os caminhos, conhecendo as pessoas certas das seguradoras que a gente podia falar. E eles foram me conhecendo também, foram vendo a nossa idoneidade. E tudo que a gente pedia, a seguradora fazia. Até hoje, tem os gestores das seguradoras, me ligam, pedem ajuda, alguma coisa numa filial nossa, eu passo para o Mozini dá a tratativa lá, resolve. Mas foi um aprendizado muito grande. E nesse aprendizado, em 2013, lá na Pampulha, precisou de uma pessoa ir lá treinar uns consultores. Quando foi a minha primeira viagem aí, né, em apoio. Eu falei: estou aqui à disposição, bora, você vai. Conversei com a esposa em casa, né? Filho, eu vou ter que dar um passeio aí, ajudar a empresa, vou estar voltando toda semana, um mês mais ou menos. E eu fui. Cheguei lá, treinei a menina que ficou lá como consultora, né? Tinha algumas coisas a resolver lá, também demos o apoio, resolvemos, né? Junto com a equipe aqui de Vitória, que estava a central já de funilaria, e resolvemos. E voltei. Quando eu voltei, aí o Felipe já me chamou, junto com o Moraes, e falou comigo: olha, agora nós vamos separar as duas funilarias, vai ter a da Serra de Vitória, e você vai tomar conta da Serra, você vai ser o líder de funilaria da Serra. Esse desafio para você aí. Eu falei: opa, meu amigo, chefe, vamos embora, um desafio aí, bora para dentro, conto com o apoio de vocês de sempre, e vamos embora. E foi, eu fui trabalhando e conversando com as pessoas, com os colegas, né? Colocando no ponto de vista, no ponto de vista da empresa, e foi dando certo. Foi um casamento que deu certo. Depois eu fui em Colatina dar uma ajuda lá, depois eu fui em Ares dar um apoio também, e aí até que chegou 2017, 2016, o Moraes começou a conversar comigo para dar um apoio lá em Belo Horizonte, que estariam construindo
contagem, né? Que eu precisaria de lá para implantar a mesma coisa que eu fazia aqui, fazer lá também, para seguir o mesmo trajeto, né? Em 2017 nós começamos a ir, eu fui junto com o Moraes algumas vezes para lá, tinha coisas a serem feitas, realizamos. Agora o desafio maior lá foi quando realmente abriu contagem, né? Porque nós tínhamos lá acho que 4 ou 5 oficinas que prestavam serviço, né, para a Osaka. Então a gente tinha que administrar carros que estavam lá nessa oficina, tirar os que não tinham começado e realizar o que estava iniciando. Então, foi um desafio pesado, né? Mas voltando até um pouquinho aqui, né, antecedendo um pouco, antes de eu estar indo, eu tive uma conversa com o Felipe, né? Ele estava na transição dele também com o Marcelo Marques. Isso. Mas o Felipe falou uma coisa, Marcelo, que até hoje eu guardo no meu coração, na minha cabeça. Ele falou comigo, vai e vença. Não vai ser fácil. Aí ele falou comigo outra coisa, Zé, o que me deixa mais feliz de você estar indo é que quando nós levamos o seu nome para o conselho, teve 100% de aprovação. Então, você tem responsabilidade. Então, aquilo ali deu um peso. Eu falei, Felipe, que isso? Mas eu vou. E realmente não foi fácil, né? Como eu falei aqui no início, a gente tem os desafios, tem as lutas, teve momentos de choro, mas teve muito mais alegria, que acabou que a gente até esquece o que passou. Foi e venceu, né, Oséias? E venci. Foi e venceu, né? Voltou e está tocando esse processo aí, né? E estamos aqui. Então lá conseguimos também com que as pessoas, né, entendessem, que lá também os produtivos não conheciam o Grupo Pega Branca, né? Então eu tive que mostrar para eles como é que era. Aí tive um pouco de dificuldade na aceitação, né? Vem um cara de fora, a gente não conhece, então assim, aí foram abrindo brecha, eu fui entrando, daqui a pouco tava uma beleza. Então eles entenderam, conheceram, eu trouxe eles aqui no Espírito Santo também, a equipe produtiva, né? Eles conheceram também o grupo, foram na matriz, gostaram demais, aí que eles abriram a mente, rapaz, o grupo é grande, meu filho é grande e é muito idôneo. Então, o que falarem com vocês, você pode saber que legal, né, Zé? E com isso, 11 anos se passaram. 11 anos se passaram. E uma coisa lá em EBH que me chamou a atenção também, lá, Contagem, como estava iniciando, a gente tinha muita... vendia média de 400, 500, 600 mil. E um mês eu chamei a turma e falei, pessoal, esse mês nós vamos colocar 1 milhão. Eita. Nós vamos botar o primeiro 1 milhão. Eu tenho esse desafio aí. E ele, rapaz, não dá não, chefe. Não dá não, dá não, senhor, dá. Vamos juntos que nós vamos conseguir. E começamos a trabalhar. Trabalhando foco em cima, acompanhando. E aí, quando chegou no final do mês, nós fechamos 1,16 milhão. O que me chamou a atenção, Marcelo? Uns 2 ou 3 colegas lá me chamaram e falaram, rapaz, você conseguiu engajar essa galera mesmo. A turma trabalhou e nós conseguimos botar 1 milhão. Eu falei, o mérito é de vocês. Eu falei, eu só não segui o caminho. Falei que dava. Porque a gente tinha mantimento dentro de casa para fazer isso. Era só a gente botar o foco. Então isso me chamou muita atenção. E quando foi em 2019, dezembro, né, na visita de vocês lá, para fazer o jantar, os gestores, o Marcelo já tinha ido lá e conversado comigo. Estava para ter umas alterações e era bem provável que eu estava voltando. E quando o Felipe foi, ele realmente bateu o martelo que foi quando o João foi para a Central, aí precisou de descer com o Marcelo Paes lá para Vitória, e aí ele falou, Zé, vou precisar de você na Serra. O Moraes também, ele já está no caminho da aposentadoria, o Ricardo acumula a função, a gente vai precisar do teu apoio lá. E no momento eu fiquei até um pouco triste, né, na época, porque a gente já estava até virando, nós já tínhamos virado mineiro mesmo, né? Uai, soe, pão de queijo, e a turma toda, a família estava gostando de lá. Mas todos nós entendemos, falando assim, realmente a empresa precisa, vamos voltar para casa. Mas voltando um pouco atrás também, Marcelo, a gente, sobre a formação, eu comecei, né, terminei o ensino médio no IFES através do Enem. Tive essa trajetória toda, eu acabei parando de estudar. E depois do Enem, eu concluí o ensino médio, eu iniciei fazendo gestão de recursos humanos. Nesse período, o meu filho, o Matheus, ele tinha 2 anos, ele apareceu
uma enfermidade dele, que todas as juntas dele doíam. Coitado. E na época até a Gleice, a Tatiane me apoiaram muito com o plano de saúde, porque eles não descobriram o que ele tinha, não descobriram, até hoje ninguém sabe o que ele teve. E aí foi uma coisa triste na minha vida, foi quando a minha mãe ela teve um AVC. Né? Eu acredito que foi em decorrência disso, porque a última vez que eu conversei, eu tive uma conversa com a minha mãe, foi no dia 3 de julho de 2016, né? E ela perguntou como é que o Matheus estava, eu falei que estava bem, mas ele estava muito ruim, com a orelha toda inchada. Quando foi mais tarde, meia-noite, meu irmão me ligou também, perguntou se estava tudo bem, que a mãe ligou para ele, preocupado com a gente. E quando foi 6 horas da manhã, nós encontramos a mãe com AVC. Né? A gente não sabe que hora que ela deu e ela não conseguiu voltar assim os movimentos, né? Nós não perdemos ela, mas hoje a gente não ouve a voz dela, não conversa. Ele bate papo, ela vive na cadeira de rodas. E a doença de Matheus sumiu. Ele amanheceu sem nada, melhorou. São coisas de Deus, são os mistérios de Deus, né? São os mistérios de Deus, né? Porque ele que faz esses caminhos de nossa vida, né? A gente planeja tudo e tal, mas só ele mesmo que sabe, né? Porque aí a criança aparece com enfermidade, sara, o outro ficava bem. Sumiu e não voltou mais. E aí nós começamos a cuidar de mamãe, então a gente teve que revezar, né, nos cuidados entre os irmãos, 5 irmãos cuidando, um não. E aí eu fiquei bastante, assim, não aceitava, Marcelo. Consegui aceitar. Falei, meu Deus, minha mãe cheia de saúde, tudo, acontecer isso. Mas vamos cuidar dela. E cuidamos, né? E aí nisso eu fui, tranquei a matrícula, não voltei, não. A gente ficava muito com ela, praticamente todos os dias à noite. E quando eu recebi a oportunidade de ir para Belo Horizonte, eu conversei primeiro com meus irmãos, né? Pessoal, olha, eu estou indo para Belo Horizonte, eu tive essa proposta, o que vocês acham? Eu consigo, vocês me apoiam, vem com a mamãe. E aí todos concordaram. E aí eu fui também na mamãe e falei com ela, né? Mãe, a empresa está me dando uma oportunidade, eu teria que ir para Belo Horizonte, passar uma temporada lá. Se a senhora me abençoar, eu vou aceitar. E aí, na maneira dela, a mão dela que ela mexe, ela botou na minha cabeça, a mão na minha cabeça, e eu vi ela balbujando alguma coisinha, eu acredito que ela estava orando por mim, me abençoando. Então eu entendi que ela me abençoou. Então eu fui abençoado. Ah, que coisa legal, que história bacana. E depois, Marcelo, depois, né? Até pouco tempo agora, a gente ainda cuida dela, só que hoje a gente tem pessoas que ficam, né, durante a semana e no sábado o filho entra, um filho, e sai na segunda, né? Cada final de semana do filho. Teve um que eu levei ela para casa, às vezes eu levo ela para casa, eu fui na casa dela. Aí eu passei em frente a Curumá aqui, eu falei com ela ali, mãe, meu trabalho. Ela olhou assim, Aí eu falei, mãe, eu queria muito que o papai estivesse vivo para ele ter orgulho do filho dele. Acho que... mas tem. Pode ter certeza. Eu perguntei a ela, né? Mãe, será que o papai teria orgulho? Ela tinha. Ela ficou muito agitada. E ficou olhando. Tipo assim. Eu percebi que ela assim, ficou feliz. Falei, poxa, meu filho, ele, apesar de onde ele viveu, com as amizades que ele teve, com os amigos que ele perdeu pelo caminho, ele conseguiu dar a volta por cima. E Zé, parabéns. Claro que eu tenho muito orgulho, né? Porque muitas das vezes as pessoas, né, falam, vitimizam muito, né? Isso é vítima da sociedade. Não é, Marcelo. E eu tenho muita vontade de contar isso assim para o mundo, de contar. Só que eu sou muito, como eu falei com você no início, né? Eu sou bem acanhado. Eu tô vendo, rapaz. Você é acanhado. Se deixar aqui, você fala esse resto de dia. Bem acanhado. Mas é uma história que eu tenho muito orgulho, Marcelo, né, da minha vida, e que eu vivi. Né? Como eu falei com você, também foi muito fácil. Eu dei trabalho também com meus pais, como adolescente, como jovem. Eu tive uma filha com 15 anos, praticamente. Mas, graças a Deus, eu nunca deixei de ouvir meus pais. Né? De respeitá-los, né? De ouvir, falar... Isso é seu, isso não é seu. Isso, claro. Eu via colegas, né, indo para outro caminho, uns a gente conseguiu resgatar de volta, outros não. E eu estou aqui hoje, né? Estou aqui na Curumá da Serra, feliz com o que eu faço, feliz com o grupo que eu trabalho, porque eu falei no início, né? São valores inegociáveis.
Com certeza, Zé, com certeza. Mas que história, assim. Por isso que são coisas que a gente não pode deixar de registrar, são coisas que a gente não pode deixar de contar, porque são valores que nos norteiam, né? Muito trabalho, muita seriedade, dedicação. Tem seus apertos, mas é assim que a gente cresce, né? A gente, para subir uma escada, é um degrau por degrau, fazendo força, né? Isso Não aí, adianta, é assim que a gente sobe, é assim que a gente cresce. é Tá, verdade. mas parabéns, né? Parabéns, que jornada, né? E que determinação, né? E De eu tive sair muito lá apoio. de ajudante, né, de pedreiro, chegar onde você chegou hoje, né? Com essa jornada toda, muito legal. Parabéns. E nesse caminho, Marcelo, nesse meio tempo, acho que você também deve conhecer o São Pedro, ele já foi chamado de lugar de toda pobreza. E a Ah, época mas que eu melhorou vivia muito, né? lá, melhorou muito, a gente vivia dentro do mangue mesmo. E aí É. o lixão estava chegando bem próximo da nossa casa. E aí Uhum. eu acho que foi a vigilância sanitária, alguma coisa assim, que aí proibiram de aterrar lá com lixo, que tinha muita gente que se furava, né, com lixo hospitalar, e aí É, começaram a aterrar com a draga e com terra. Então, eu me lembro logo quando começou a formar São Pedro e tal, e estava numa situação realmente muito ruim. muito E bom. até o Papa veio visitar o Brasil. Ele Isso, foi lá em isso. São Pedro e Aí foi lá tal, em né? São Pedro. Pediu Fez um alguma trabalho atenção muito lá e bacana tal. lá, Uhum. fez um trabalho bacana, Fez, deixou uma ajuda boa lá também é. para a Uhum. população lá. Foi E muito bom. assim, nessa época dessa obra aí, então é a época que nós começamos a ganhar um pouquinho de dinheiro, que aí eu vendia chup-chup, mamãe fazia chup-chup, a gente ia vender para a galera que estava aterrando lá. Uhum. Tinha uma vizinha nossa que fazia coxinha, e aí ela assim, ela não dava comissão. A gente saía com 20 coxinhas, 5 era nossa. E 15 era Entendi. dela. Aí a 5 a gente comia, então a gente vendia e comia, ganhava dinheiro. Então, é uma história foi muito legal, foi muito bacana a nossa trajetória. E eu tenho um tio meu, o Agenor, que ele me ajudou muito. Talvez você até conheceu ele, Marcelo. Ele foi professor lá do IFES. Essa época Uhum. ele era professor lá, de desenho. É um que usa um aparelho. Ele até Agenor Dias, o nome dele. Entendi. Uhum. Então, assim, ele foi também depois que meu pai faleceu, foi um grande amigo, que sempre também me ajudou nas orientações. E graças a Deus deu certo e nós estamos aqui, Marcelo. Que bom, Zé, que bom. Então, Zé, que jornada, que história linda, sabe? A gente é impressionado aqui com o tempo do nosso bate-papo, Zé. E assim, tem umas coisas assim que eu não queria deixar de te perguntar de jeito nenhum, né? Assim, você com essa jornada tão legal assim, que conselho que você daria para as pessoas que estão começando na empresa agora, os mais jovens que estão começando, qual o conselho que você dá para elas? Marcelo, dedicação, primeira coisa, foco. Tem vários conselhos que a gente daria. Dedicação, foco e honestidade. Acho que honestidade até colocaria em primeiro lugar. Um dos pilares, né, da empresa. Respeito às pessoas. Ouviu, o Hegel falou na Centenário, eu estou repetindo muito algumas coisas que eu ouvi. Eu tenho ouvido alguns podcasts, né, a gente tem ouvido, é muito bacana, eu gosto. E é o que eu falo muito aqui com a minha equipe. Tem que gostar de pessoas. Isso. A nossa área, se não gostar de pessoas, fica difícil. Tem que gostar de relacionamento, de atender bem. Eu até falo com eles nas nossas reuniões aqui semanais, eu pergunto, você foi lá na consulta lá do médico, estava marcado para 9 horas, era 10 horas e ele não te atendeu ainda. Como é que você estava lá? Estava só o ódio. Então, não. É a mesma coisa. É uma coisa. O DNA da Toyota, do Grupo H Branca, está no nosso sangue, que quando você é mal atendido, ou você vê alguém atendendo mal, você percebe logo que não está legal. Exatamente. Isso vai entrando, né, Zé? A gente vai... É aquilo que eu percebo e comento, né? Essa transformação, né, das coisas boas, né? Por isso que eu falo, a gente tem que divulgar essas coisas boas, porque nós precisamos disso. Tem muita coisa boa que acontece que a gente tem que contar, tá? Porque isso vai melhorando os outros. Bacana, Zé. Zé, assim, você tem uma história fantástica, linda e tal. E assim, o nosso programa é o nosso legado, né? Eu te pergunto assim, qual que é o seu legado, Zé? Quando a gente olhar assim para trás da sua história, o que é o seu legado? Marcelo, um legado que eu gostaria de deixar, eu tenho construído, é de encontrar os talentos dentro da empresa.
assim como eu fui encontrado. Né? Assim como eu fui encontrado. Então, como eu falei, eu tenho muito orgulho da minha vida, da minha trajetória. E eu tenho notado que dentro da empresa tem muitas pessoas também parecidas, que precisa ser só observada, trazer para o nosso lado e lapidar ela. Assim como eu fui, né, sendo lapidado, né, pelo Moraes, nosso grande amigo, pelo Paulo Feliciano, pelo Ricardo Mosini, pelo Marcelo Marques, pelo Felipe, só mestre. Então, assim, eu tive os melhores professores. Então, assim, eu queria deixar esse legado. Esse legado eu tenho vontade de deixar. De olhar para trás assim e ver, poxa, aquela pessoa estava ali, encontrei ela, identifiquei, tratei, conversamos, lapidei e ela seguiu a viagem dela e está brilhando aí. Eu acho que é um legado muito legal. Que legado, né, José? Que responsabilidade, né? Assim, você fazer a pessoa brilhar mais, né? Você tirar a pessoa de onde ela está, reconhecer e valorizar aquele ser humano que está ali, né? Que você pode dar algo a mais para ele, um espaço a mais. É lindo, muito legal. José, uma coisa que eu sempre pergunto também aqui, que é assim, você tem alguma dica para dar para a gente de um livro, de um filme, de um conselho? Tenho sim. Se for possível duas, eu vou falar duas. Fale duas. A gente falando aqui sobre legado, sobre, né, a empresa, sobre inovação. Eu tenho um filme de 2005 que é o Coach Carter. Nossa, vi esse Treino filme, para a muito vida. legal. Treino para a vida. Eu gosto muito, Marcelo, desses filmes de bairros, assim, periferia. Parece que eu estou vivenciando o que eu vivi, né? E eu gosto de ver a história. Não gosto de filme de violência, gosto de filme que tem uma história, que conta aquela história. E o Samuel Jackson, né? Ele até não chama professor, ele fala, não sou profissional, eu sou treinador. Né? O filme fala treino para a vida. Ele pegou uma turma de jovens na escola, né, com capacidades brilhantes e transformou num time de futebol, de basquete, né? Transformou num time de basquete. Mas o foco dele não era os caras ser jogador de basquete. O foco dele era os caras abrir a visão para a vida. Melhorar como ser humano. Melhorar a vida. E tanto que depois, né, o filme é baseado em fato verídico. Uns virou advogado, outros virou isso. Um deles continuou como jogador mesmo de um grande clube. Então isso ali ele conseguiu concluir o legado que ele almejava. Eu acho isso muito bacana. Eu deixo esse filme aí como uma dica. É um filme muito bacana. Mexe muito comigo. Me vejo muito nesse filme que aconteceu na minha vida. E é isso aí. Não, muito legal. Mas você tem outro. Você falou que tinha dois. Só para a gente concluir aqui, que tivemos aqui uma queda de sinal de internet aqui. E aí nós vamos concluir aqui pelo áudio mesmo, sem seu vídeo aqui. Tá? Você estava contando do Coach... Como é que é? Coach Carter, né? Como é que é? Coach Carter. Coach Carter, esse filme fantástico aí. É isso aí. Uma história muito bacana. Recomendo, assistam. Vocês vão gostar. Bacana. Mas você tem outra dica também, né, José? Você falou. Uma outra dica que eu tenho, assim, Aí eu falo para os filhos, né? Eu sempre me apeguei num versículo, que está em Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 3, que fala assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo na terra. Amém. Então, eu gosto muito de falar esse versículo, porque foi devido à nossa obediência aos nossos pais que nós temos lá, somos 6 irmãos, 5 estamos sempre próximos, um está mais distante, né? A gente quase não vê, mas todos trabalhadores, todos pais de família, mulheres de família, e respeitando os pais, os mais velhos, as pessoas. É o que nos deixa felizes, é o que nos move isso. Verdade. Ver que valeu a pena, valeu a pena. Todo aquele ensino que minha mãe, mesmo na simplicidade dela, e meu pai, passou para nós filhos, e a gente vê que hoje nós somos pessoas do bem, idôneas do bem. Na verdade, né, Zé? Como é que
a sabedoria ela não tem nada a ver com dinheiro, com posse, não tem nada disso, né? A sabedoria vem disso, né? De saber reconhecer essas coisas simples e que nos transformam, né, Zé? Você vê a sua história de transformação, de superação, né? O quanto que de coisas importantes foram feitas e que não depende de recurso financeiro, não depende de bens materiais, depende da nossa decisão, da nossa atitude, né, Zé? Verdade. Nós estamos sempre, né, Marcelo? Diante de duas escolhas, o sim ou não. Uhum. Aí é a pessoa que escolhe. Né? Eu acredito que, pensando sempre, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós temos a decisão, a livre escolha de escolher o sim ou não. Nós escolhemos o sim e estamos aqui hoje gravando esse podcast. Espero que todos gostem, né? E vamos dizer muito sim nessa vida para as coisas boas. Isso aí. Oséias, quero te agradecer muito mais uma vez, tá? Assim, pela essa oportunidade, essa generosidade de compartilhar conosco, essa confiança de estar conosco aqui também, por todos esses anos de trabalho, por todas essas vitórias, por sua história, por sua família, sabe? São coisas que realmente nos motivam a acordar cedo, a ir para frente, a trabalhar cada vez mais e melhor, Oséias. Tá? Isso. Marcelo, também eu quero te agradecer, né? Mais uma vez parabenizar pela iniciativa desse trabalho. É fantástico, é muito bom. A nossa diretoria, né, que tem nos confiado aí a estar à frente do trabalho aqui na Curumá da Serra. Agradecer a minha equipe também, que tem também nos apoiado, né, tem feito, nos traz conquistas juntos, estamos conquistando muitas coisas juntos. Fechamos aí o ano de 2022 como Tilerar, em terceiro lugar do grupo. Foi um trabalho muito árduo, mas com a dedicação e empenho de todos. Foi muito bacana, um ano muito bacana, nós fechamos. E agradecer mais uma vez, só tenho a agradecer, Marcelo, eu não tenho nada a reclamar, tenho muito a agradecer. Amém. Ao grupo, ao Felipe, ao Moraes, ao Ricardo, ao Marcelo, a você, a toda a nossa diretoria, a todos os nossos conselheiros, né? A todos aqueles que estão envolvidos direto e indiretamente, aos nossos clientes também, né, Marcelo? Claro. Temos que agradecer eles também, que sem eles também não estaríamos aqui. E eu sou muito feliz e grato por estar fazendo parte desse grupo tão grande e que eu tenho toda certeza que vai crescer muito mais ainda. Eu quero estar fazendo parte desse crescimento. Também. Oséias, mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Tá? Assim, suas palavras realmente nos tocam. Tá? Obrigado. E é isso, pessoal. Estamos concluindo aqui o nosso podcast essa semana, né? Assim, a vida como ela é, né? Sendo surpreendido aqui por essa queda aqui da conexão, mas a gente tem que sempre achar os nossos caminhos e fazer o nosso trabalho. Tá? Então, assim, agradeço a vocês aí a audiência, estar conosco aqui mais esse programa, e semana que vem tem mais. Obrigado, pessoal.